Olá, tudo bem? Retomando nossos estudos, nós vamos falar agora dos nossos gotas homeopáticas. É sempre bom estar com você aqui nessas manhãs, quando a gente está fazendo estudo, quando a gente está pesquisando, procurando entender um pouco mais a homeopatia. Nós fizemos uma playlist com 51 vídeos, que são os 50 primeiros parágrafos do Organon. Agora nós vamos fazer mais 50 explicando teorias paralelas, aquelas que nos ajudam a entender o Organon ou tragam explicações que informe, que esclareça, para que a gente possa então compreender melhor o Organon, certo? Então, aqui a gente vai comentar um texto do livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tá certo? E a gente vai ver, depois de que foi feito muitos estudos, vários paralelos entre a homeopatia, o Evangelho e os livros espíritas que explicam a compreensão do universo segundo a visão espírita, como um padre disse muito bem, porque à medida que a gente compreende o universo pela dimensão espírita, a gente vai ver que nós temos responsabilidades muito grandes. Responsabilidades. E se nós temos responsabilidades, nós temos que ter também compromissos, porque compromisso faz com que a gente tenha que ter ações. Então, sempre quando a gente está estudando a nossa alma, as nossas condições espirituais, a nossa busca por melhor entender as leis divinas, por melhor entender a forma com que nós devemos encarar a vida, para nós sermos melhores, para nós sermos pessoas que construam um mundo melhor. Então isso traz para nós responsabilidades, e algumas pessoas não querem. Portanto, quando nós vamos falar aqui da tríplice origem dos adoecimentos, aí você vai falar assim, mas é simplesmente uma hipótese. Mas a partir da hipótese nós vamos desenvolver o nosso raciocínio para que a gente possa então entender coisas maiores, coisas mais abrangentes, certo? Então vamos lá. Podemos compreender os adoecimentos sobre tríplice origem. Então é muito importante nós começarmos a perceber que tem ações a serem tomadas, que tem atitudes a serem tomadas que repercutem na nossa vida. Vejamos, a genética aqui herda dos pais. Olha, gente, só pelo fato de uma família estar com processo de adoecimento e a outra não ter o mesmo processo, então tem que ter uma lei que define quem vai ser filho de quem. Nós escolhemos sobre múltiplos aspectos dentro dos padrões multidisciplinar da saúde, multidisciplinar do entendimento da vida. Sem querer impor para ninguém, sem querer colocar obstáculos, nós temos que então entender as nossas responsabilidades. Bom, a partir do momento que nós estamos procurando entender responsabilidades, então nós temos que trabalhar para começar a agir na edificação das nossas forças íntimas, para que a gente então coloque passo a passo as nossas ações para que a gente se melhore. Vejamos. Hoje nessa vida, eu e minha família temos um conjunto de adoecimento que repercute nas nossas condições físicas e psíquicas. Aí, nós temos que ir lá no primeiro mandamento da lei, né? A gente tem que entender que existe aquele mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, e nós devemos nos respeitá-lo, porque à medida que a gente vai respeitando Deus, a gente vai entendendo as nossas responsabilidades, certo? Aí ele diz que pune até a 4ª geração aqueles que transgridem as leis divinas e recompensa até 1000 aqueles que seguem as leis divinas. Até 1000 quer dizer muito, muito, muito. Quer dizer 1000 gerações. Aí você fala assim, mas que absurdo, mas até a 4ª? Por que tanto? Vamos ver o que diz a genética, a ciência atual. Você vai ao médico e ele fala assim, alguém da sua família tem diabetes? Alguém tem pressão alta? Alguém tem problema mental? E vai fazendo uma série de perguntas. Se um sim daquele ali já acende a luz amarela, 2 sims já acende uma luz vermelha, a outra vai acender a luz roxa, vamos dizer assim, ou seja, uma situação fica muito grave para você, porque a herança genética vai interferir na sua vida, vai interferir na sua saúde. Aí nós temos que começar a buscar, a compreender ações que nós devemos tomar. Todos nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida,
temos atitudes, temos responsabilidades e temos compromissos. Dentro disso, temos que trabalhar intimamente para nos fazer melhor, para procurar edificar o melhor em nós e construir um melhor amanhã. Certo? Isso é ciência ou é religião? Ciência. Se você vai ao médico e ele pergunta se os seus familiares tiveram algum tipo de doença X, Y, Z, porque você pode ter, é ciência. Certo? Então a genética dos nossos pais interfere e muito na nossa vida. Portanto, os homeopatas que conhecem a homeopatia, ao perguntar para os pais quais doenças vocês tiveram, eles sabem o destino das doenças que os filhos vão ter, com raras exceções. Certo? Agora, hoje em dia, com as pessoas tendo essa certa liberdade de tomarem essa e aquela atitude, essa e aquela ação no dia a dia, traz complicações maiores. Então, se a gente pergunta assim para a mãe, quantos namorados você teve? Com quantos você teve uma relação íntima? Se passou de 2, a gente já entende que aquela criança tem um conjunto de adoecimentos que vai levá-la a passar por certos caminhos, e esses caminhos vão trazer problemas. Aí nós precisamos, então, trabalhar para agir com certas cautelas, com certos cuidados, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, eticamente e moralmente. Certo? Então, se você coloca... Então, vamos lá. Então, aí nós já falamos da parte genética. Então, vamos para a segunda. A que o espírito traz ao reencarnar. Essa é a principal de todas. Porque você vai reencarnar com as características dos seus pais. Então, você tem que ter um padrão psíquico e físico compatível com aquilo que eles têm condições de te oferecer. Então, seus pais têm um conjunto de adoecimento físico e psíquico que vão transmitir para você geneticamente. Então, isso vem de um conjunto de fatores adoecedores que vão estar interferindo na sua vida, vão estar te incomodando, vão estar criando problemas ou benefícios para você ao longo de toda a sua vida. Certo? Pelo menos nessa existência. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. É adquirida nesta vida devido às atitudes e às agressões do meio. Recentemente eu vi um estudo em que um cientista disse que as crianças hoje, que tem hoje, são menos inteligentes do que seus pais, pela primeira vez na história. Veja bem. Agora nós temos que entender miasma, nós temos que entender das leis divinas, e nós temos também que entender das nossas complicações que nós criamos. Olha que interessante. Se as crianças hoje estão sendo menos inteligentes do que seus pais, e todas as religiões espiritualistas mostram que os espíritos que estão vindo são mais evoluídos, e até mesmo pela postura deles, de educação, nem todos, né? De respeito, nem todos, mas a gente vê um grande número portando-se de uma forma melhor, com mais respeito pela sociedade, com preocupações mais interessantes pela sociedade. Mas a educação interfere na vida das pessoas. As crenças interferem na vida das pessoas. A alimentação interfere na vida das pessoas. Eu fiquei uns 3 anos tendo muito sono, eu cochilava por qualquer coisa. E quando foi um dia, eu parei assim e falei, isso é por causa do alho. E resolvi comer sem alho por uns dias. Acabou o sono. Aquele sono esquisito, dirigindo em qualquer lugar. Então, o alho era um fator alérgeno que me fazia ter sono em qualquer momento, em qualquer hora, independente da situação. Uma outra pessoa tinha o problema de rachar a mão, aquela desidrose, né, nas mãos. Aí, um dia, uma criança falou assim para ela, você não pode comer feijão. Do nada a criança falou. E aí, ela fez a experiência, parou de comer feijão. Aí ela viu que ela tem que deixar todas as leguminosas, porque qualquer leguminosa que ela comer, ou ela, o organismo rejeita, né?
vomita, ou a mão começa a coçar e a rachar. Olha que interessante, coisas pequenas, que nós nem paramos para pensar, eu quero um remédio para me livrar deste problema. E às vezes o remédio é você tomar uma atitude que venha a coibir o adoecimento de aparecer. E para isso você precisa de deixar de comer alguma coisa. Mas nós ocidentais queremos tudo imediatista. Nós falamos, a ciência resolve. A ciência resolve. Qual ciência? De que forma? Então nós temos que ficar muito atentos. Nós temos que prestar muita atenção nas atitudes que nós tomamos, para que a gente possa, então, ao longo dessa nossa existência, ao longo dessa nossa caminhada, estarmos sempre o mais saudável possível. Mas também muito vigilante. Conhecer a verdade vos libertará. Não é só a verdade no sentido espiritual, é também a verdade no sentido técnico, no sentido de construção íntima de nós mesmos. Aí, gente, nós vamos ver agora, vamos fazer aquela mescla. Os pais tiveram as suas experiências de vida, casaram-se e têm seus filhos. Aí, os filhos têm a tendência a ter o somatório daquelas doenças, sendo que algumas pessoas, alguns teóricos dizem que até os 7 anos a criança tem as doenças da mãe, dos 7 aos 14 as doenças do pai, dos 14 ao 21 ele vai somar as duas. Seu filho tem muito conflito? É a soma dos seus conflitos. Brincadeiras à parte, tem pessoas fazendo esse estudo, são pessoas que fazem esse estudo de uma forma séria, e lógico que tem pessoas fazendo um estudo para provar que isso não é assim. E nós temos que saber entender, saber discernir. Porque se você vai para um estudo com preconceito, você chega aqui e fala assim, esse cara já falou de religião, falando de homeopatia, como será que a homeopatia realmente tem algum significado? Traz algum benefício para a gente? Né? Quando nós temos o conhecimento, nós agimos naturalmente com sabedoria. Quem ensinou para um girassol que ele tem que acompanhar o sol? Ele acompanha. Aí tem uma teoria que de vez em quando as pessoas falam na internet, que quando não tem sol eles olham para o outro, eles viram para o outro e ficam. Ainda não tive a oportunidade de ver isso, na prática ser assim. Mas é para a gente pensar. Olhemos-nos uns para os outros e comecemos a tomar atitudes que sejam realmente compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, compatíveis com a nossa necessidade de crescimento. Muitas situações que nos são colocadas como conquistas da sociedade atual está nublando a nossa vida. Então nós temos que prestar atenção como nós agimos e como nós agimos. Vamos lá. Então os pais têm lá os seus miasmas. Os filhos vão ter um somatório, uma mescilânea desses miasmas. Aí agora os espíritas acreditam que alguns espíritos, ao reencarnar, têm ajuda de geneticistas siderais, engenheiros siderais, espíritos que têm o poder de magnetização, que atuam em nome de Jesus, em nome de Deus, para ajudar aqueles que têm méritos. Por exemplo, a gente sempre cita aqueles nomes comuns, certo? Na nossa sociedade. Então, João vai reencarnar. E ele tem méritos. Ele foi na vida passada alguém que fez muita caridade, alguém que trabalhou para desenvolver a ciência, alguém que fez coisas úteis para a humanidade. E dentro de todos os segmentos sociais tem quem fez coisas úteis para a humanidade. Na política, na religião, na ciência, sempre tem. Os trabalhadores rurais que estão lá produzindo alimento, aquela pessoa agiu de uma forma muito coerente com as realidades da vida. Então ele vai reencarnar. Ao reencarnar, ele terá direito a ser assistido nessa reencarnação por engenheiros siderais, ou seja, por espíritos que atuam em nome de Jesus, em nome de Deus, para lhe dar melhores condições reencarnatórias. Então, certas influências do sangue e da genética serão abolidas. Certas, não todas. Preste atenção. Nós ainda estamos na Terra. Aí faz-se o processo de magnetização daquele espírito para que ele absorva as propriedades necessárias para ele ter uma saúde compatível com a sua nova função. Aí eu já sei que tem alguém que vai perguntar assim, mas e o Chico? Ele teve um corpo físico
que lhe proporcionava condições de atender aquela missão que ele tinha para fazer, aquele trabalho que ele tinha que fazer. Então é muito importante nós entendermos que o trabalho que o espírito tem que fazer, às vezes ele tem que ter alguma doença. Porque quando aquilo que nós entendemos com doença, ela vem sempre acompanhada de uma questão que nós chamamos de adoecimento. Certo? Essa doença, esse adoecimento vai nos dar certas características físicas e mentais que vai nos facilitar cumprir bem a nossa missão. Então, quando jovem, eu tinha como sonho, seja como a maioria dos adolescentes da minha época, ser jogador de futebol. A gente treinava absurdamente. Mas isso foi muito importante para mim. Porque fazer exercício nos dá saúde, não é assim? Então, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, porque eu queria ser jogador de futebol. Aí, hoje, com o entendimento que eu tenho da vida, eu falo assim, olha que interessante. Por ter um objetivo, por ter um sonho e lutar por ele, eu tomei uma série de atitudes que me preservaram a saúde. Por isso que as coisas são importantes quando a gente entender a vida como um todo. Bom, então os pais têm as características genéticas e têm hábitos alimentares não muito saudáveis. Fazem muitos tratamentos químicos e usam muitos produtos químicos. Então, esse filho vai vir com características proporcionais a esse somatório daquilo que ele vai herdar dos pais, da alimentação dos pais. E ajuda espiritual nesse caso? Vai existir se for necessário. Mas tudo tem certas limitações. Item 2. Os pais, então, têm uma alimentação saudável, evitam fazer muitos tratamentos químicos. Alguns até são necessários, mas alguns eles evitam. Então a criança naturalmente terá mais condições, e já se trataram também dos problemas dos miasmas aqui, atenuar as miasmas. Então essa criança vai ter mais propensão a ter saúde. Com a ajuda dos mentores, dos engenheiros siderais, ele vai ter mais saúde. E se não tiver a ajuda dos engenheiros siderais, mas se ele tiver conquistas espirituais, também ele pode ter bastante saúde. Então as coisas se somam ou se subtraem. Agora, eles se tratam bem, se alimentam bem, não gostam de usar alimentações químicas, mas brigam muito. Aí a epigenética vai falar pra gente do comportamento. Eu vou fazer até um estudozinho breve sobre a epigenética, tá? Aí ele vai trazer pra gente o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde mental, com o nosso comportamento. Olha que interessante. E o André Luiz vai explicar isso muito bem no livro Evolução em Dois Mundos. Tem que pensar às vezes, né? Que no mundo maior ele traz várias informações. Aliás, a série André Luiz, que são livros, são 16 livros, em que Chico Xavier e Valdo Vieira psicografaram, traz muitas informações. Inclusive várias teses de mestrados hoje são defendidas, e quando a pessoa, isso nunca foi falado por ninguém, a pessoa não é espírita, foi lá, aí algum espírita vai ler aquela tese de mestrado, muitas delas na área da saúde, isso daqui está no livro tal. Aí mostra para a pessoa, você defendeu a sua tese de mestrado, você provou esse capítulo aqui do Chico Xavier, que era tão contestado pelos médicos espíritas. Olha que interessante, certo? Então nós precisamos ter um pouco de luz na nossa vida. Botei aqui o girassolzinho aqui um pouquinho para dar uma iluminada para a gente. Não que ele vai iluminar a gente, mas um símbolo, né? Para a gente saber. Vamos botar luz na nossa vida. Vamos botar vida na nossa vida. Então vamos para o segundo slide aqui. Ficou claro para a gente ver que tudo está interrelacionado. A terceira está relacionada com as duas primeiras, principalmente com a segunda. Pois o espírito é quem comanda e a consciência é quem determina. Portanto, a evangelização de nossos sentimentos pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Mas hoje a epigenética nos mostra que determinadas substâncias químicas que adentram o seu organismo, determinados padrões de comportamento dentro de casa, podem causar mutações genéticas. Mutações genéticas. Mutações genéticas. Tem 3 tons para a gente ver como que é complicado, como que é delicado. Aí, gente, nós vamos ver que aquilo que o espírito traz ao reencarnar, às vezes ele tem muitas conquistas.
Os engenheiros siderais fizeram muito trabalho, mas os pais brigam. Vai atrapalhar o processo. Mas os pais se alimentam de coisas muito químicas, vai atrapalhar o processo. As picadinhas, né? As picadinhas, picadas. As picadas são complicadas, tem muitas teorias. Às vezes a gente acha que é conspiração, mas em tudo mostra-nos que tem algo que não é muito bom. Então todas as teorias conspirativas têm que levar-nos a ser mais meditativos sobre o fato. O que realmente nós conhecemos sobre as picadinhas? Quando você faz um tratamento homeopático para fazer uma desintoxicação das picadinhas, o rendimento escolar da criança melhora pelo menos 30%. Quando você trata o luetismo de qualquer pessoa, ela se torna menos agressiva. Vamos ficar mais atentos. Então, a terceira está relacionada com as duas primeiras. Por quê? Vamos voltar ele aqui? O que você herda dos pais e o que você traz ao reencarnar vai fazer um conjunto de fatores que vão determinar aquilo que você vai buscar. Certo? Aquilo que você vai buscar. Por isso é muito importante nós tomarmos certos cuidados, ficarmos com certas vigilâncias para não cairmos em armadilhas criadas por nós mesmos. Nós criamos armadilhas. Só lobos caem em armadilhas para lobos. Mas se a gente descuidar, a gente pisa nela. E acaba se machucando. E às vezes gravemente. Lembrando que os seres humanos, os semelhantes se atraem. Ah, mas que isso? Eu não me assemelho. A minha família aqui consanguínea não se assemelha em nada com a família da minha esposa. Tem certeza? Vamos fazer um bom paralelo? Logicamente, gente, que assemelhar não é ser igual. E também existem os opostos complementares. Mas observe você e sua esposa, vocês vão ver que vocês têm muita coisa em comum. Senão vocês não teriam casado, claro. E tem aquelas coisas que vocês não se toleram um no outro, porque não se toleram em si mesmos. São coisas complicadas. Mas nós, seres humanos, somos seres complexos. No livro Conteúdos Transcendentes, nos mostra várias ações que nós tomamos, a humanidade também toma ao longo da vida, e as consequências que advêm para todos nós. Bom, aí agora a gente vai buscar uma frase do Max Tetor. Tá bom, gente. Aqui está Gelson e Cláudia, porque está no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, se vocês puderem adquirir o livro, estudarem, vocês vão descobrir muitas informações. E esse livro é estudado principalmente por médicos, tá? Que querem entender essa mistura que a gente fez ali, falando de homeopatia e espiritualidade com racionalidade. E o Max Tetor, um médico homeopata francês, esses dados estão no livro de Atos Homeopática, esse livro é da editora Andrei. Tá certo? A partir do momento que diagnosticamos em um paciente sua diátese, podemos prever todo o seu futuro patológico e fazer com que seja evitado. Será o papel preventivo da homeopatia. Entenderam por que a homeopatia é tão contestada? E a maioria das vezes nós deixamos-nos seguir por certas ideias, por certos conceitos, sem refletir, sem meditar. Então, quando você entende o terreno da pessoa, você sabe quais doenças que ele fala de Atos, nós falamos miasmas. Já tem um estudo aí nessa playlist que tem aí a explicação, deixa eu sair aqui, a explicação desse desenho, como que ele interfere no nosso adoecimento e na nossa cura, certo? Tem vários vídeos explicando miasma, certo? Então vamos lá. Qual é o próximo? Entenderam? E aí, quando você tem conhecimento da homeopatia, que você olha o carrinho de compra das pessoas no supermercado, você percebe que você está descobrindo algo muito maior do que aquela pessoa imagina sobre ela. Até certos adoecimentos que ela tem, dá para um homeopata experiente decifrar naquele carrinho de compra. Então, se é homeopata, pede às pessoas para fotografarem seus carrinhos de compra
e mandarem para você fazer uma análise. Ou fazer a comparação. Tem muita informação ali. Então, vamos para o próximo. PICS, práticas integrativas e complementares da saúde. Filosofia multidisciplinar da saúde. Ponto que nos une ao todo. Olha, gente, vocês viram aqui que nós falamos de vários assuntos, estamos quase meia hora falando, normalmente a gente fala só por 10 minutos, e aqui foi quase meia hora. Vocês viram quantas terapias estão integradas no que a gente falou aqui? As práticas integrativas e complementares da saúde têm que abordar também a espiritualidade. E hoje mesmo a medicina alopática já descobriu que quando as pessoas têm fé, quando as pessoas acreditam em Deus, não que o médico vai falar, você tem que citar a religião. Ele vai falar sobre espiritualidade. O que você acredita? Como você encara a vida? Então, cuidado com aqueles pais que acham que os filhos têm que ser ateus, não pode acreditar em nada. Muito cuidado. Porque ser mais espiritualizado significa que nós estamos entendendo melhor certas condições da vida, dos adoecimentos, e estamos procurando ter mais saúde. Principalmente mental. Bom, gente, e assim, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que as luzes celestes possam estar sempre iluminando seus caminhos para entender melhor o processo que te conduz à perfeição, ao aperfeiçoamento. E até o próximo estudo, se Deus quiser.